Olá, então na aula de física de hoje nós vamos continuar aí com o assunto de eletrodinâmica e vamos estudar o gerador e o receptor. Bom, caso você ainda não tenha assistido meus vídeos anteriores, recomendo fortemente que você assista, porque nós vamos utilizar na aula de hoje todos os conhecimentos aí aprendidos nos vídeos anteriores. Estou começando aí, né, na aula de hoje com esse formulário, então anote, muito importante. Então, primeira lei de Ohm, os tipos de associação em série e paralelo, e também as fórmulas de cálculo de potência elétrica. Muito bem, então começando aí pelo gerador. Então, até agora nós vimos o gerador, uma pilha, né? Ideal. O que significa uma pilha ideal? Uma pilha ideal é aquela que era barrinha maior e barrinha menor, só isso. Agora nós sabemos que, na verdade, o gerador ele não é ideal. Então, na natureza, a gente sabe que nós não conseguimos construir um gerador perfeito. Ou seja, vai existir uma resistência interna. Então, dá uma olhadinha na figura à direita. O E é a força eletromotriz do gerador. O Rzinho é a resistência interna dessa pilha ou desse gerador. E o U é a tensão efetiva. É a tensão que vai para o circuito. Então nem sempre, né, como podemos observar aí, o Ezão é igual ao U do circuito. Porque parte da tensão elétrica vai ser perdida dentro do próprio circuito, dentro da própria bateria. Isso vai fazer com que esse gerador dissipe uma potência, né? Isso faz esquentar esse gerador. Então, por exemplo, aí na bateria aí do seu notebook, ele não é ideal, então ele esquenta. Por que ele esquenta? Porque existe uma resistência interna. Essa resistência interna, né, faz com que a energia, né, ela é dissipada. Então, parte da energia gerada por essa pilha vai ser dissipada por efeito Joule, e a outra parte vai ser realmente utilizada aí para alimentar o seu circuito. Portanto, podemos observar aí, né, nessa tabela aí, existem vários tipos de potência: potência total, potência útil e potência dissipada. O que seria a potência total? A potência total é o E vezes I, em que o E é a força eletromotriz da pilha, claro, né? É tudo que é gerado, vezes o I, que é a corrente elétrica. Potência útil é o que realmente vai para o circuito, U vezes I. Então, perceba aqui, ó, nesse circuito desenhado à direita, né? O Ezão, potência total, E vezes I. Nós temos aí a corrente elétrica, né? O I. E a potência útil, U vezes I. O U é a tensão do gerador. É o que realmente vai para o circuito. E na resistência interna, como eu disse, vai ser perdido uma energia. Então podemos calcular uma potência dissipada aí. R vezes I ao quadrado. Ok? Perceba na sua direita também a revisão das fórmulas de cálculo de potência. Potência igual a U vezes I, ou potência igual ao quadrado sobre R, ou potência igual a R vezes I quadrado. Muito bem. Então, mais uma vez, né? O gerador não ideal tem uma resistência interna na qual vai ser perdida uma parte da energia. Potência dissipada, Rzinho vezes I ao quadrado. E o U é a tensão real do gerador. Ok? E aí nós podemos calcular o rendimento da pilha. O rendimento da pilha é a relação entre tudo que é utilizado, potência útil, dividido pela potência total. Lembre-se, potência útil, né, seria a tensão aí total, tá bom? Tensão do gerador dividido pelo E, que é a força eletromotriz desse gerador. Potência útil é o que vai para o circuito, potência total é o que é gerado pelo gerador. A relação aí com a força eletromotriz. Ok?
Então, mais uma vez, temos cálculo de potência total, potência útil e potência dissipada. Então anote essas formulinhas, que elas são muito importantes. Continuando, nós temos aí uma equação, né? Então potência total é igual a potência útil mais a potência dissipada, então faz todo sentido, né? Então tudo que é gerado aí, ó, potência total, vai ser igual a uma parte vai para o circuito realmente, potência útil, que é o que realmente a gente vai utilizar aí, né, para alimentar, por exemplo, uma lâmpada, ou ligar o micro-ondas, ou ligar o seu celular, ou ligar o seu notebook. E também tem uma potência dissipada, que é o que é perdido por efeito Joule, que faz com que a bateria do seu celular esquente, ou a bateria do seu notebook esquente, né? Então parte da energia ela é perdida. E aí nós conseguimos aí escrever uma primeira equação. Essa equação é muito importante, ela se chama equação do gerador. U é igual a E menos RI. U é igual a E menos RI. E aí, perceba que vai dar o quê? Vai dar uma função do primeiro grau, certo? Em que o coeficiente angular, né, é negativo, né, menos RI. Então, se a gente for montar o gráfico de tensão por corrente, vai dar uma reta decrescente. Olha lá. Vai dar uma reta decrescente. Gráfico de tensão por corrente. E aí, caso aí, né, você observe nos seus exercícios ou questões de prova, um gráfico, onde ele corta, né, a reta corta o eixo Y, no caso o eixo aí da tensão, é o valor da força eletromotriz exão. O valor da força eletromotriz exão, em azul. E o R, é a resistência interna, vai ser calculado como? Pela tangente daquele ângulo θ, tangente de θ, cateto oposto por adjacente. Observe aí no cateto adjacente que nós temos aí o valor do ICC, é chamada de corrente de curto. O valor da resistência interna, então, é o E dividido por ICC. Então você vai pegar esses dois valores e vai dividir um pelo outro. Mas vamos explicar melhor o que é essa corrente de curto. A corrente de curto, na verdade, ó, é uma corrente elétrica em que você vai pegar o seu gerador e vai ligar, vai pegar um fio e vai ligar os terminais entre eles, né? Então vai aparecer uma corrente de curto-circuito. Quando você utilizar aí a formulinha, né, da primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. O U é a força eletromotriz da pilha, E. O R é a resistência interna. E o I é a corrente de curto, ICC. Passa o R dividindo, então o ICC, corrente de curto, é o E sobre R. Tudo bem? Então mais uma vez aí, o que é a corrente de curto? É basicamente você pegar a sua pilha e colocar um fiozinho ligando os dois terminais. Nós estamos curto-circuitando a pilha. Muito bem. Então mais uma vez, né? Os valores do gráfico basicamente vão ser onde ele corta o eixo vertical da tensão é a força eletromotriz, onde ele corta o eixo horizontal da corrente é a corrente de curto, e divide um pelo outro, você tem a resistência interna da sua pilha não ideal ou do seu gerador não ideal. Muito bem, então agora entramos em associações de geradores. Então nós conseguimos associar os geradores tanto em série quanto em paralelo. Então, para que isso, né? Então, por exemplo, no seu controle remoto da sua televisão, você vai colocar duas pilhas. Por que isso? Porque, por exemplo, o seu controle remoto exige uma tensão de 3 volts, você vai colocar duas pilhas de 1,5 volt cada, ligando em série. 1,5 mais 1,5 dando 3 volts. Então vamos ver tudo isso com mais detalhes. Então, primeiro tipo de associação em série. Então, colocamos aí várias pilhas, né, uma do lado da outra, em sequência, certo? E aí,
nós podemos calcular a força eletromotriz equivalente de tudo isso. Então vai ser a soma, né? Se você colocar várias pilhas em série, vai somar a tensão aí da pilha. E1 mais E2 mais E3, e assim por diante. Vai somar a força eletromotriz. E a resistência equivalente também vai somar R1 mais R2 mais R3 e assim por diante. Por quê? Porque são resistências em série. Então tudo que tiver em série nós vamos somar. E aí, quando você coloca pilhas em série, a tensão vai aumentar. E agora nós temos associação em paralelo. Qual que é a diferença, né? É que em paralelo, colocamos aí 3 pilhas de 1,5 volt em paralelo e a tensão vai ser igual, vai continuar 1,5 volt. Essa vai ser a tensão total aí, né, de uma pilha equivalente. Então aqui está representado, né, várias pilhas ou geradores em paralelo. Então mais uma vez, o E equivalente, força eletromotriz equivalente, vai ser igual, que é igual a E1, que é igual a E2, igual a E3, ou seja, se todas as pilhas são iguais, então a força eletromotriz é igual. Agora, a resistência equivalente vai ser R dividido por N. Por que R dividido por N? Como sabemos aí que as resistências estão em paralelo, lembre-se, né? Resistências em paralelo, se elas são todas iguais, nós vamos dividir pela quantidade. R dividido pela quantidade de geradores em paralelo, R sobre N. Muito bem, então essas foram as duas associações, série e paralelo de geradores. E agora nós vamos para os receptores. O que é um receptor? Um receptor é um dispositivo elétrico, né, que não necessariamente só converte a energia elétrica em energia térmica por efeito Joule. Então nós temos aí 3 exemplos, né, geladeira, o ventilador, por exemplo. Então o ventilador, ele converte energia elétrica em energia cinética, energia de movimento. E aqui nós temos uma representação, gerador com receptor. Então perceba aí que o gerador ele gera energia e o receptor ele consome essa energia. Outra coisa que é muito importante de você notar é o sentido da corrente elétrica. No gerador a corrente sai e no receptor a corrente entra. Muito importante. E aqui nós temos um liquidificador, né? E a representação é do liquidificador sendo esse gerador. Então perceba a semelhança entre o receptor e o gerador. Então o desenho é basicamente igual, né? Então você vai ter a barrinha maior, a barrinha menor, representando a força eletromotriz. Só que agora a gente vai chamar de força contra-eletromotriz. E', e o R' é a resistência interna desse receptor. Então vamos colocar E', R' para diferenciar aí do gerador, né? Ok? Bom, e agora vamos aí para as relações e para as equações, né? Então a equação que é importante, U é igual a Ezão mais RI, que é diferente, né? No gerador, lembra? Era U igual a E menos RI. Agora no receptor, como a corrente está entrando nele, né? Então vai ficar U igual a E mais RI. Ele está recebendo energia. Portanto, vai dar uma reta crescente. Observe aí no gráfico. Uma reta crescente. E aí, onde ele corta o eixo vertical, o eixo da tensão elétrica, você tem o valor da força contra-eletromotriz, Ezão. E a tangente desse ângulo, a tangente do θ, vai ser igual ao valor da resistência interna desse receptor. Ok? Muito bem. Então esse é o receptor. Então mais uma vez, muito importante, o gerador vai gerar energia. Então está saindo corrente do gerador e no receptor está entrando corrente elétrica, ok? E aqui nós temos
uma tabelinha, né, para comparar o gerador e o receptor. Então, olha lá, a corrente elétrica, o sentido da corrente elétrica no gerador. No gerador a corrente sai e no receptor a corrente entra, tá? Normalmente aí nós temos que no gerador, a tensão tem que ser maior do que a do receptor, tá bom? Por quê? Porque a corrente sempre vai do sentido do maior DDP, né? Do maior potencial por menor potencial. Então o gerador tem uma tensão ou força eletromotriz maior do que a força contra-eletromotriz do receptor. As duas equações, no gerador U igual a E menos RI, no receptor U igual a E mais RI, e aí os dois gráficos, né? E como é que você vai calcular o valor aí da força eletromotriz do gerador e da resistência interna pelo gráfico. E no receptor a mesma coisa, como você calcula o valor da força contra-eletromotriz e o valor da resistência interna. Exercício FUVEST 2004. 6 pilhas iguais, cada uma com diferença de potencial V, estão ligadas a um aparelho com resistência elétrica R, na forma esquematizada na figura. Nessas condições, a corrente medida pelo amperímetro azão, colocada na posição indicada na figura, é igual a... Bem, então, aqui é um exercício de aplicação dos conhecimentos da aula de hoje. Quero aí que você pause o vídeo e tente fazer esse primeiro exercício, lembrando dos tipos de associação aí de pilhas, ok? Vamos lá, pausa o vídeo e tente fazer. Muito bem, então espero que você tenha conseguido fazer esse primeiro exercício aí. Perceba que nós temos várias pilhas, né? São 6 pilhas. E tá misturado aí, tá? Temos associação em série e associação em paralelo, né? Olha só. As duas pilhas, elas sempre estão associadas em série, né? Essas duas aqui. Ok? Então, na associação em série, o que nós podemos falar sobre a tensão elétrica? Ela vai se somar, certo? Então, como cada pilha tem uma tensão valendo V, então em série vai ser 2V. V mais V vai dar 2V. E aí, nós temos depois todas elas em paralelo. Então lembre-se que quando as pilhas estão associadas em paralelo, as tensões são iguais. Então, a tensão total do circuito, né, equivalente, vale 2V. Então vai se manter, né? Vai se manter. E agora, por último, para você calcular a corrente aí do amperímetro, aplique a primeira lei de Ohm, U igual a RI, o total igual a R vezes I, total. Então o total vai ser 2 volts, 2V, isso é igual a R, que é a resistência aí, né, do circuito, vezes a corrente total. Então a corrente total é 2V sobre R. Muito bem. Então espero muito que você tenha conseguido fazer essa primeira questão. FUVEST 2004. Próxima questão aí. Nós temos aí, né, um motor de resistência interna 1 ohm, quando está ligado sob DDP de 100 volt, é percorrido por corrente de intensidade de 2 amperes. Determine, item a força contra-eletromotriz do motor. Item B, a potência dissipada internamente. Item C, o seu rendimento elétrico. Bom, saiba aí que o motor nada mais é do que um receptor, certo? Receptor. E aí basicamente é você aplicar, né, as formulinhas do receptor. Então, agora mais uma vez eu quero que você pause o vídeo, tente fazer aí essa questão.
Muito bem, espero que você tenha conseguido aí. Então, item A, calcular a força contra-eletromotriz do motor. Utilize a equação aí do receptor, né? U igual a E mais RI. U igual a E mais RI. U, tensão, vale 100 volt. Isso igual a E mais R vezes I. A resistência interna vale 1, a corrente vale 2. Passa para o outro lado, né? Então 100 menos 2, que é igual a 98 volt. Essa é a força contra-eletromotriz do receptor. B de bola. Potência dissipada na resistência interna. R vezes I quadrado. Então a resistência é 1. Corrente vale 2. Então 1 vezes 2 ao quadrado dá 4 watt. Potência dissipada, 4 watt de potência. E o item C, por último, né? Rendimento, ok? Nós vamos calcular como rendimento. Vai ser o E sobre o U. Então, perceba que o rendimento, né, no receptor é diferente do rendimento do gerador. No receptor, vai ser o E dividido por U. 98 sobre 100, que é 98%. Se ele pedisse o rendimento no gerador, aí ao contrário, é U sobre Ezão. Ok? U sobre o Ezão. Por que vai dar ao contrário? Muito simples, né? Porque o gerador está gerando energia, a corrente está saindo, e o receptor está recebendo, né? Então ele está recebendo a corrente. Legal, então muito bem. Então eu espero que você tenha conseguido fazer esse segundo exercício da aula de hoje. E vamos dar prosseguimento aí. Próximo exercício. Vamos lá. Federal do Ceará, no circuito abaixo, determine a DDP, diferença de potencial, nos terminais do resistor R2. Então perceba aí que nós temos o circuito de malha fechada e nós temos também, né, várias pilhas, 6 volts, 2 volts, 6 volts também, e depois várias resistências, certo? Então aí eu quero que você novamente pause o vídeo e tente fazer essa questão. Então, primeiro de tudo, na verdade, né, você vai tentar observar quem, né, ou quais pilhas fazem papel de gerador e quais pilhas fazem papel de receptor. E como é que você vai identificar isso? É só identificar pelo valor das tensões, né? O gerador tem tensão maior, o receptor vai ter tensão menor. Por quê? Porque a corrente elétrica sempre vai do potencial maior para o menor. O potencial maior saindo do gerador, potencial menor, né, vai estar entrando aí no receptor, certo? Então, como disse aí, mais uma vez, né, tenta identificar aí quem vai ser o gerador, quem vai ser o receptor. E aí já identifica também qual vai ser o sentido da corrente elétrica. Se a corrente elétrica vai estar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Okay? Então vamos lá. Pausa o vídeo e tente fazer esse exercício aí que é muito importante. Exercício de prova. Que pode aí cair na sua prova, no seu vestibular. Tá bom? Vamos lá. Pausa o vídeo e tente fazer. Muito bem, espero que você tenha conseguido aí. Vamos lá. Perceba que nós temos aí várias fontes, né? Temos uma fonte de 6 volts, um gerador, né? 6 volts. Outro de 2 volts, ao contrário. E mais um de 6 volts, assim, né? 6 volts. Então vamos colocar a barrinha maior, barrinha menor. Positivo na barrinha maior, negativo na barrinha menor. E aqui deu para ficar claro, né? Nós temos duas pilhas de 6 volts na mesma direção, né? Tá vendo? Enquanto que a de 2 volts está em direção contrária. Ah, mas como assim as de 6 volts estão na mesma direção? Sim, eles estão na mesma direção. Por quê? Olha, então eu vou redesenhar o circuito aqui na direita. A de 6 volts, olha a pilha. 6 volts.
outra pilha de 2 volts. Então tá aqui, tô desenhando. E lá embaixo, uma pilha de 6 volts. Percebeu? Então, qual vai ser o sentido da corrente elétrica? O sentido da corrente elétrica vai ser horário ou anti-horário? O sentido da corrente elétrica vai ser anti-horário. Porque essas duas pilhas de 6 volts estão funcionando como gerador. E a pilha de 2 volts estão funcionando como receptor, né? No caso, você pode redesenhar o circuito da seguinte maneira. Tanto faz você colocar as pilhas assim ou assim, né? Pode colocar elas em série assim, ó. É a resistência equivalente, todas em série aqui, ó. Esse desenho à direita que eu tô fazendo, certo? Tudo bem? Se você preferir, você pode redesenhar o circuito assim também. Talvez faça mais sentido. Coloquei, ó, a pilha, as duas pilhas de 6 volts no mesmo sentido. A pilha de 2 volts ao contrário. E todas as resistências ali em série. Então, equivalente, vamos somar, né? 2 mais 2 mais 1, que dá 5. Certo? Então é isso. Esse é o circuito aí. 6 volts com 6 volts estão na mesma direção, porque tem que ver a direção da corrente elétrica. Anti-horário, certo? Então vamos lá, vamos agora. Eu vou apagar tudo. Se você quiser tentar fazer, pausa o vídeo agora. Se você ainda não conseguiu fazer. Então, qual que vai ser a tensão total do circuito? A tensão total do circuito vai ser 6 mais 6 menos 2. Por que 6 mais 6 menos 2? As duas pilhas de 6 volts estão funcionando como gerador. E a de 2 como receptor. Então 12 menos 2 que dá 10 volts. Resistência equivalente do circuito. 2 mais 2 mais 1. Então todas estão em série. 5 ohm. E agora URI, ou igual a RI. A primeira lei de Ohm. Então 10 é igual a 5 vezes I. Então a corrente total do circuito vale 2 amperes. Pronto. A corrente do circuito vale 2 amperes. E aí nós queremos o que? A tensão nos terminais do resistor R2 em azul. R2 aqui em azul. Então, como sabemos que a corrente vale 2 amperes, então, mais uma vez, segundo a primeira lei de Ohm, O é igual a RI. Então a tensão U2 vale 2 vezes 2, que é igual a 4 volts. Muito bem. Então espero aí que você tenha conseguido fazer essa questão aí, muito importante. Então vamos lá, mais uma questão. Para o circuito esquematizado, PETS, item A, identificar o gerador ou receptor. Item B, determinar o sentido e intensidade da corrente elétrica. Item C, tensão útil e dissipada no gerador. E o item D, tensão total e dissipada no receptor. Então vamos lá. Quero que você pause o vídeo aí e tente fazer essa última questão da aula de hoje. Legal, espero que você tenha conseguido fazer aí, né? Então, quem é o gerador, quem é o receptor e qual é o sentido da corrente elétrica? Bom, o gerador é esse de 80 volts e 3 ohm de resistência interna. E o receptor é esse de 50 volts e 4 ohm de resistência interna. Perceba aí, né? Que a tensão do gerador é maior que a tensão do receptor. 80 volts para o gerador, 50 volts para o receptor. Sentido da corrente, anti-horário, né? Mais uma vez, anti-horário. E vamos calcular o valor da corrente elétrica. Aí é muito fácil agora, né? É só fazer o que?
calculamos aí para o item B a tensão total, o total do circuito, 80 menos 50, que vale 30 volts. Tudo bem? E aí, o que mais? Resistência equivalente. Então, o cálculo da resistência equivalente do circuito, está todo mundo em série. Então, 3 mais 3 mais 4 mais 10, que dá 20 ohm, certo? 20 ohm. Aplicamos aí a lei de Ohm, O igual a R. Então, o total vale 30, R equivalente vale 20 vezes a corrente total. Portanto, a corrente total é 30 dividido por 20, que dá 1,5 amperes. Muito bem. Fizemos aí o item B de bola. Vamos para o item C. Qual que vale a tensão útil e dissipada no gerador? Então agora, para calcular aí a tensão, né? Fazemos equação no gerador, U igual a Ezão menos RI. Então essa é a equação do gerador. Então vai ficar assim: U, a tensão útil, igual a Ezão, que vale 80, menos resistência interna 3 vezes o I da corrente elétrica, 1,5. É só fazer 80 menos 4,5, que dá 75,5 volts. Pronto. Essa vai ser a tensão útil, ok? Útil. E qual vai ser a tensão dissipada? A tensão dissipada tem a ver com a resistência interna, né? Então, o dissipado, R vezes I, que vai ser, resistência interna é 3, corrente 1,5, então 4,5 volts. E faz sentido, né? Porque tensão total vale 80, menos a tensão dissipada, que é 4,5, é igual a tensão útil, 75,5. Faça a mesma coisa agora para o receptor. Item D de dado. Item D. No receptor, a equação do receptor é igual a U igual a E mais RI. Então a tensão útil vai ser E, que é 50, mais a resistência interna, que é 4, vezes o I, que é 1,5. Então vai ficar 50 mais 6, 4 vezes 1,5 vai dar 6, né? Igual a 56 volts. Pronto. Essa é a tensão útil do receptor. E a tensão dissipada, 4 vezes 1,5, que dá 6 volts, ok? Muito bem, então espero que você tenha conseguido aí fazer esse último exercício da aula de hoje. Espero também que você tenha gostado da aula de hoje, tenha aprendido bastante. É um assunto muito importante, né? Como vimos, cai bastante nos vestibulares. Nunca se esqueça aí que no gerador a corrente sai e no receptor a corrente entra. O gerador tem uma tensão maior que a do receptor, ok? Muito bem, então caso você tenha alguma dúvida, coloque nos comentários. Caso você tenha sugestões aí, dicas, coloque também aí nos comentários. Dúvidas você consegue, né, através dos links aí relacionados do vídeo, entrar em contato comigo. E espero aí que tenha gostado da aula. Anote sempre todas as formulinhas e faça bastante exercício. Então, por hoje é só, espero você no próximo vídeo. Até lá!